Meu irmão, hoje literalmente é sexta-feira 13 para o PT. Embora hoje seja dia 14 de fevereiro, é uma sexta-feira 13. Ou seja, o bicho tá pegando pro lado do Lula e do PT. Presta atenção no que eu vou te trazer agora. Uma reunião secreta tá deixando a esquerda em polvorosa, uma reunião secreta do Bolsonaro. E eu não tô falando da OEA, não. Eu tô falando de reunião interna, conjectura política para 2026 aqui, dentro do Brasil. Hoje o Lula não dorme. Também nós vamos falar desse encontro que o Bolsonaro teve com o representante da OEA. Pasmem, foi interessante, né? O próprio Bolsonaro falou que ele foi convidado. Ele foi convidado. Também vamos falar do Trump. O Trump prometeu e está cumprindo. Um dos membros do Tribunal Penal Internacional teve todos os bens confiscados. Ou seja, o Trump está agindo contra o Tribunal Penal Internacional, o que põe mais pressão no cara da OEA que está aqui. Vamos entender isso? Eu quero explicar para você nos mínimos detalhes, fechado? Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Acesse a nossa biblioteca, você pode escolher o livro aqui mais top, fazer o download do livro e você vai pagar o valor que você achar justo, tá bom? Nosso canal está desmonetizado. Tá? Talvez a gente falou alguma coisa que não devia. No Brasil, né? Nosso canal está desmonetizado, então uma forma que você tem de estar ajudando é conhecendo os nossos livros, tá? Tô apostando muito porque você vai entender sobre investimentos. Logo, logo a gente vai começar com mentorias e cursos sobre investimentos. Me dá alguns dias aí para me organizar, tá? Mas a gente vai começar com essas mentorias logo, logo. Tô preparando uma equipe legal para estar prestando a consultoria para vocês, E aí você vai fazer o download desse livro. Vai pagar o valor que você achar justo, os segredos dos ricos nos investimentos, para você já ter uma base para começar essa mentoria bem feita sobre investimentos. Você vai entender como que isso funciona. Fechado? Bora pra cima? Vamos começar de notícia? Já te enrolei muito, né? Quem quiser aí, honestebook@gmail.com, você pode estar aí, né, adquirindo um livro, o valor que você achar justo, o valor que você achar, às vezes você nem quer o livro, mas quer ajudar o canal. Então dá o livro de presente para alguém, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar falando do Bolsonaro e do Pedro Baca Villarreal. A gente não sabe, de um jeito ou de outro a vaca vai pro brejo, ou pro lado do PT ou pro lado da oposição, da direita. O fato é que esse cara se tornou um enigma, tá? O Pedro Baca Villarreal tem uma cara de esquerdista que não é pouco não, tá? Mas a gente não sabe qual é a dele. A gente não sabe se ele vai soltar um relatório bom ou um relatório bomba para a direita, tá? A verdade é que a direita, se ele fizer um relatório pífio, tá no mais do mesmo, né? Não muda nada. Já para a esquerda, se ele fizer um relatório detonando o STF e a esquerda, meu irmão, o Trump vai cair como um trator usando esse relatório contra o STF e contra a esquerda. Isso é fato. Se a própria Eliane Cantanhede, né, fez um vídeo falando sobre isso, a Mônica Bergamo, desculpe, é quem fez o vídeo, tá? E a Mônica Bergamo falou que o STF tá com medo desse relatório. E aí, ele ouviu primeiro o STF, depois ouviu deputados de oposição, inclusive as filhas do Clezão e outras pessoas do 8 de janeiro. Depois ouviu a galera do governo. E hoje a esquerda amanheceu piradinha da cabeça. Por quê? Porque ele ouviu o Bolsonaro. Meu irmão, sem informar ninguém, ele teve uma reunião com o Bolsonaro, tá? Bolsonaro recebe comitiva da OEA e faz denúncias contra Moraes. Essa matéria aqui é do Metrópolis, eu sempre cito a fonte para vocês. O que é o ponto interessante disso aqui? Não foi o Bolsonaro que pediu uma audiência com ele. Foi ele que pediu uma audiência com o Bolsonaro. Cara, você pode achar que não, mas isso fala muito sobre essa situação. Vamos lá. O Bolsonaro não fez a solicitação. Ele ligou depois do relato dos deputados de oposição e pediu para ouvir o Bolsonaro. O Bolsonaro nem fez questão, não fez notas querendo ouvir, porque o Bolsonaro
tá jogando certo, tá com estratégia boa, não quis politizar o caso. Então, se o Bolsonaro vai... Não, eu preciso falar... Só ia dar a entender que o Bolsonaro tá buscando sua reeleição, sua eleição, sua elegibilidade novamente. O Bolsonaro, certo, tá? Falou, não vou, tá? Vou esperar. Ele convidou o Bolsonaro. E aí, olha só o ponto da entrevista aqui. Bolsonaro saiu confiante do encontro, abre aspas. Conversamos cerca de 50 minutos. Ele, Pedro Baca Villarreal, se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Afirmou o ex-presidente. Na reunião, Bolsonaro também interagiu com outras pessoas, né, da comissão. O que é interessante aqui, tá? Olha, mostrou interesse no outro lado. No mesmo dia, o Eduardo Bolsonaro esteve com a Maria Elvira Salazar, lá nos Estados Unidos, né? E alguns senadores dos Estados Unidos pressionaram, inclusive a OEA, para que tomem medidas em relação ao Brasil. No mesmo dia, o Shane Jett, que é um senador norte-americano, por exemplo, mandou uma carta para a Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil, falando que sabe que tem censura e perseguição aqui no Brasil, e mandou também para a OEA. Ou seja, tem uma pressão sobre a OEA. E o Pedro Baca Villarreal chamar o Bolsonaro para ouvir o Bolsonaro, isso diz muito, tá? Isso diz muito. Ou seja, será que eles serão imparciais? Será que eles vão simplesmente relatar o que realmente está acontecendo no Brasil? Se sim, meu irmão, né, não vai sobrar pedra sobre pedra. Inclusive, ele também vai ouvir, né, ou já ouviu, melhor, o advogado do Felipe Martins, que hoje é, né, o saudoso e genial, né, desembargador Sebastião Coelho. O desembargador Sebastião Coelho acabou dando uma entrevista na revista Oeste. E ele falou, sabe, ele deu um depoimento bombástico. Ele falou que não vai sobrar pedras sobre pedras. E que o caso Felipe Martins vai derrubar autoridades fortes do Brasil. Escuta só o relatório do Sebastião Coelho aqui. Vocês são a voz da liberdade em nosso país. Vocês são a voz da liberdade. E vocês têm sido pessoas o canal que tem mais divulgado essa situação absurda do Felipe Martins, e continue assim, porque nós teremos frutos em muito breve com relação ao Felipe Martins. O caso do Felipe Martins derrubará autoridades aqui neste país. Derrubará autoridades aqui neste país. Nós temos mais uma informação de um relacionamento familiar de uma pessoa da OEA com policiais, que eu estou só deixando a dica, não é? Só deixando uma pista, mas que nós temos bala na agulha, nós temos e muito. Essa fala do Sebastião Coelho vem depois de se encontrar com o pessoal da OEA, tá? Então, que caso é esse? Policiais, familiares de membros da OEA, será que eles estão cientes do que está acontecendo? Tem algum brasileiro que está informando, realmente aqui no Brasil está assim, está acontecendo isso. Será que algum policial federal está dando, né, dicas de que, não, realmente a Polícia Federal foi aparelhada pelo governo atual? Pois é. Esse relatório vai ter uma expectativa grande em cima desse relatório. Mas prestem atenção, não é essa a reunião secreta que eu falei, não foi secreta, né? Eles convidaram, chamaram o Bolsonaro. A reunião secreta que deixou o pessoal empolvoroso vai além disso, tá? Este é o site mais esquerdista do mundo, né? É o Diário do Centro Podre do Mundo, ou melhor, Diário do Centro do Mundo, né? Site de extrema esquerda. Olha o quanto eles estão desesperados com isso aqui. Eu sei que eu vou ter crítica nessa matéria aqui, mas tanto faz. Não estou preocupando com isso, não. Tá? Eu estou aqui para ser sincero com aquilo que eu acredito, né, com as minhas convicções. Vamos lá. Bolsonaro e Kassab almoçam em segredo em São Paulo. Então foi uma reunião secreta, né, do Bolsonaro e do Kassab, e que deixou a esquerda desesperada. Preste atenção o porquê. Esse evento aconteceu lá no palácio, onde o Tarcísio fica, mas sem o Tarcísio. Tá, eu
sou muito crítico ao Kassab, tá? Nas eleições de 2024, ou seja, eleições para prefeito, eu não nego para vocês que eu fiz críticas ao Kassab, a junção do Tarcísio ao Kassab, e hoje, né, eu que sempre brinquei com vocês, eu sou tarcisista. Eu gosto do Tarcísio de Freitas, acho ele top. Hoje eu vejo que o Tarcísio é um centro-direita, tá? Centro-direita. Mas vem cá. Hoje, responde para mim. Você prefere o Bolsonaro com apoio do Kassab presidente em 2026? Ou você prefere o Tarcísio com o apoio do Kassab e do Bolsonaro presidente em 2026? Ou o Lula ou alguém do PT ou o Boulos? Eu sei que você vai preferir ou o Bolsonaro ou o Tarcísio, certo? E se o Kassab é essa ponte para isso, cara, não... como diria o Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir e nós vamos ter que engolir o Kassab, porque hoje ele tem um poder muito grande. O próprio Kassab deu uma declaração de que o Lula perde a eleição. E ele ter essa reunião secreta com o Bolsonaro diz muito. A reunião vazou. Será que essa reunião vazou, né? Vazou por, sei lá, por questões, né? Por questões propositais, ou seja, para mandar um recadinho pro Lula, ô Lula, não estamos mais com você? Porque até a galera da Globo News ficou muito preocupada com isso. Eles estão começando a sentir que o Bolsonaro pode voltar. Olha só esse trecho aqui. Parecia improvável. O que é que poderia haver um encontro improvável na política? Pois na semana passada, ninguém menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sabe aonde? Onde? No Palácio dos Bandeirantes, na ala residencial. Os dois foram almoçar e o anfitrião não estava no almoço, o governador Tarcísio de Freitas. Foi um encontro para conversar, foi um encontro pragmático. Os dois já há muito tempo estavam rompidos, não conversavam politicamente. O Bolsonaro e todo o bolsonarismo atacando muito Kassab, inclusive na eleição, e o PSD... Bolsonaro pediu a demissão do Kassab. Chegou a pedir a demissão do Kassab para o Tarcísio durante a eleição, e o Kassab não aceitou, e o Tarcísio não aceitou, mas se encontraram, conversaram, e segundo interlocutores, tanto de Bolsonaro como do Kassab, a conversa foi muito boa. Vamos colocar aqui, vamos lá, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Kassab, uma figura bem, né, forte da política brasileira hoje, é o cara que tem maior número de prefeituras no Brasil, está sendo disputado. E ele já sinalizou que ele está com um pé na esquerda e um pé na direita, ou seja, com Tarcísio. E que entre Tarcísio e Lula, ele já optaria por Tarcísio, falando que o Lula vai perder as eleições. Agora, essa reunião entre Bolsonaro, só os dois, sem o Tarcísio, e informando que a reunião foi muito boa, reacende, né, aquilo que a gente já imaginava, né? A própria política está com saudade do Bolsonaro, né? Viu que o Lula foi um tiro no escuro, um erro sem precedentes. Mas não para por aí, não. Olha essa matéria aqui também do MSN, tá? Olha só. Encontro entre Bolsonaro e Marcos Rocha acende sinal para as eleições de 2026. Só que o detalhe aqui não é, né, o Marcos Rocha. Quem estava na reunião é esse cara do lado. Tá? O Marcos Rocha, para quem não sabe, né, é o governador de Rondônia, perdão. É esse cara aqui do lado, tá? Esse cara aqui, para quem não conhece, chama-se Antônio Rueda. O Rueda, hoje, ele é o líder do União Brasil. Teve uma treta com o Bivar no União Brasil, né? Eu mesmo conheço pessoalmente o Rueda, tá? E o Rueda, ele estava nessa reunião. E nessa reunião, o Rueda disse que a conversa foi muito positiva e que um possível apoio ao Bolsonaro é plausível. Mas peraí, Sandro, o União tem o seu próprio candidato, que é o Ronaldo Caiado, inclusive do estado de Goiás, que está inelegível também. Então, o que eu percebo? O União Brasil já pulou do barco Lula.
E entre apoiar Caiado inelegível e Bolsonaro inelegível é uma aposta. O que voltar, primeiro, União apoia. E seja o Caiado ou o Bolsonaro, tem o segundo turno. Se Bolsonaro e Caiado tiver elegível, vão apoiar o Caiado, que cá entre nós não tem a mínima chance contra o Bolsonaro. Vão apoiar o Caiado no primeiro turno, cara do seu partido, e depois, segundo turno, Bolsonaro. Então, assim, eu começo a acreditar que o próprio sistema, né, os próprios deputados já estão vendo o Bolsonaro como uma possível, né, com uma possível eleição, tá bom? Vamos lá. Outra matéria que eu preciso trazer para vocês, matéria agora do UOL, da esquerdista UOL também, tá? Trump confisca bens de procurador que indiciou Netanyahu. Vamos lá. Karim Khan, né, que é um procurador, parece Gengis Khan, né? É Karim Khan, tá? O procurador do Tribunal Penal Internacional, ele deu a ordem de prisão do Netanyahu. O Trump falou o seguinte: eu vou impor sanções ao Tribunal Penal Internacional, porque vocês não reconheceram, nem a ONU, nem reconheceram o Hamas como grupo terrorista. E vem e impõe uma prisão a Netanyahu porque ele praticou o quê? A resposta ao ataque brutal que eles receberam. Vocês são canalhas. Inclusive, vou colocar a minha primeira sanção. O procurador é britânico, tá? Muito ligado ao primeiro-ministro esquerdista da Inglaterra. Ele impôs a prisão do Netanyahu. O Trump mandou apreender bens, contas bancárias, né, investimentos, tudo que ele tinha nos Estados Unidos, o Trump determinou a apreensão. E esse é um primeiro sinal, é a primeira sinalização que o Donald Trump vai, né, aumentar a pressão contra o Tribunal Penal Internacional. E você acha que o cara da OEA que está aqui não está observando isso? Ou seja, será que se ele for conivente aqui contra os opositores do Trump, né, o Pedro Baca Villarreal, ou seja, com Lula, Moraes, e não realizar um relatório independente, será que isso não chega até ele também? Será que não foi uma sinalização? Vamos lá. Outra matéria que eu vou colocar aqui, Os Estados Unidos, né, tá fazendo uma varredura total. Agora a NBC, empresa de televisão, vai começar, né, a ser investigada porque está promovendo programas de diversidade, ou seja, recebeu dinheiro público. O papel dela era ser uma emissora de TV para trazer informações, para trazer notícias, mas ela está fazendo um papel nada mais, nada menos de, né, militância política. E aí, meu irmão? O jogo fica pesado, porque o Donald Trump falou: vocês receberam dinheiro público. Vocês deveriam dar informação. Vocês estão fazendo militância? Vocês vão ser investigados. A intenção do Donald Trump, eu já percebi, né? É fazer exatamente o que a esquerda está fazendo no Brasil contra a direita. Vai pegar todo mundo, né? Só que tem uma diferença. Aqui eles estão perseguindo sem crimes. Lá tem um monte de crime que tá fácil de provar na esquerda. Como disse o próprio Elon Musk, uma bela de uma cleptocracia. E o Elon Musk foi além, tá? Musk fala em impeachment de juízes que vão contra Trump e Casa Branca e os acusa de abuso de poder. Olha só, concordo em número, gênero e grau com o Elon Musk. Sandro, você é um ditador, você como jurista, como filósofo, você está falando que isso é possível? Sim. E por que eu concordo com o Elon Musk? O Elon Musk falou que a partir do momento que um presidente eleito toma uma decisão de acordo com o seu eleitorado, vem qualquer juiz de qualquer corte e manda mudar as regras do país inteiro, isso não é democracia. O juiz não foi eleito por ninguém, não foi escolhido por ninguém. Quantas vezes eu já falei isso aqui para vocês, que é uma pseudodemocracia, né? Ou seja, não é uma democracia plena. É o escolhido pelo povo, tem que ter essa decisão. Aí vem um juiz de um condado qualquer, né? A gente até lembra uma decisão aqui de um juiz de Catalão, Goiás, que ameaçou suspender o WhatsApp no Brasil inteiro. Cara, esse tipo de situação é muito perigosa. Então o Donald Trump falou, olha, juízes que extrapolarem o poder democrático
vão ser empichados por atentar contra a democracia. Quem já ouviu essas falas, né? Quer atentar contra a democracia? Você está indo contra a decisão de quem recebeu os milhões de votos dos americanos? Atentado contra a democracia. Impeachment. Pode acontecer, né? Se vai, não sei. Adivinha quem fez isso? Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Ele fez exatamente essa medida. Escuta o que eu estou falando. Trump está seguindo os passos de Nayib Bukele. E o Elon Musk já teve vários encontros com Nayib Bukele, entendeu muito bem como El Salvador mudou a regra do jogo, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, tá? Era para ter sido mais curto um pouco, tô desmonetizado, mas eu gosto de falar com vocês. Então, se você quiser dar uma força pro canal aqui, uma forma é você simplesmente baixar um dos nossos livros aí, tá? Bem-vindo à Biblioteca Digital. Você quer entender um pouco? Minha vibe é mais espiritualidade, Sandro. Aqui, espiritualidade e prosperidade. Tem correlação? Né? Quando você consegue prosperar, você consegue um nível maior de espiritualidade, não tenha dúvidas. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é família. Você está bem com seus filhos? Com seus pais? Isso é prosperidade. Ou seja, não, eu não tenho conflito com ninguém, eu estou tranquilo. Isso é prosperar. Não, mas eu estou bem financeiramente também. Isso é prosperar. Não, eu estou bem comigo mesmo. Isso é prosperidade e sabe, caminha lado a lado com a, não tenha dúvidas, espiritualidade, tá bom? Você pode fazer o download desse livro, né? Ou Segredos dos Ricos nos Investimentos, Segredos da Renda Fixa, 20 regras para a vida. São 20 regrinhas que eu apliquei na minha vida, que fez eu sair do cara lá da carvoeira, do pedreiro, gesseiro, e chegar onde eu cheguei hoje. E eu não posso reclamar da minha vida hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Tá tudo aqui para você fazer um download, honestebook@gmail.com. É a forma de você estar ajudando o canal enquanto a gente está desmonetizado, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.